mesma coisa, né? Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos aqui em mais um Soma Live, falando com a Luciana Hope, falando sobre dores crônicas. Vocês estão me ouvindo? Estou esperando a entrada das pessoas. Desculpa o barulho, se tiver barulho. Oi, tudo bem, gente? Que saudades de você! O barulho tá muito grande, gente. O meu fone, acho que acabou o som. Oi, Moira linda! Eu tô aqui fora de casa e eu pensei que coloquei para carregar meu fone, nada do fone carregar. Então, me desculpem pelo barulho. E aí, estou esperando a Luciana Hope. Peraí. Vamos chegar, vamos chegar. Ai, que bom que não está atrapalhando. Tô tentando aqui, tô tentando fazer o máximo possível. Ai. Oi! Tudo bem? Que saudade! O barulho, porque eu carreguei meu fone e não carregou nada. Não acredito. Pois é, eu creio que eu estava arrasando. Arrasei nada. Eu falei, bom, vai ser assim mesmo, porque live é assim, né? A gente é descontraído, a gente vai falar de dores crônicas em qualquer lugar a gente pode estar, né? Ah, a gente fala de dor crônica, a gente fala de celular crônico, então tá tudo bem. Então, a gente vai numa forma também para desestressar e sair um pouquinho, né? Então, eu dei uma saidinha com meus filhos hoje e não deu tempo de voltar. Não tem problema, coisa boa. Os dois, hein? Não, eles não querem. Vou lá, vou mostrar, hein? Um só. Oi, gente. Oi! Meu filhote, a minha filha, não quer aparecer. Ai, muito bom! Sim, a gente faz live em qualquer lugar, né? A gente não se importa com nada. Justamente. O que importa é a informação, a conexão, a alegria de estar junto, né? A gente sempre tem uma troca gostosa, então acho que todo mundo se beneficia, né? E agora hoje no ritmo da música, né? Que a gente vai com música. Qual é o nosso tema hoje? Nosso tema hoje é dores crônicas. Quem não tem hoje em dia, né? O índice é muito grande de pessoas com dores crônicas. Olha, na verdade, eu estava pesquisando aqui entre os amigos, né, já que o nosso assunto era esse, se eles tinham algum tipo de dor. Assim, 100% respondeu que tem. Sim. Tá vendo? Tá vendo? Então... E tem estudos, inclusive, né, de Harvard, que fala que as dores crônicas vêm por causa do estresse, de fatores emocionais. Então, olha lá a conexão, mais uma vez, a importância do tipo de toque a se realizar, a se fazer, do tipo de autotoque, né, para que a gente possa trabalhar essa conexão de ambos, né, tanto físico quanto emocional. Bem, se a gente está falando de educação somática, né, que é sempre o nosso foco aqui, né, sobre esse olhar, corpo, mente e espírito, né, tá sempre junto, conectado, e tudo está relacionado com as nossas ações, de como a gente se coloca no mundo, com que qualidade a gente se coloca no mundo, qualidade de atenção para si, né, para o próprio corpo, né, do tamanho do esforço que você faz em determinadas atividades do seu dia a dia, né? Ó, a Neide falando, ó, acho que todo mundo tem, ainda mais na época atual, sim. Tá vendo? Infelizmente, né? Infelizmente.
E eu sinto que dentro dessa conexão entre mente e corpo e das qualidades, né, que a gente vai transitando, às vezes a gente fixa um único modo de fazer as coisas e esse modo é que é uma dos pontos, né, que traduzem a nossa dor, né, que tá ali, né? É a forma do seu corpo chamar a atenção para o seu modo aí, né? Para ser olhado, né? Para falar que, opa, alguma coisa não tá legal, né? Vamos encontrar outros jeitos, eu não aguento mais fazer desse. E aquela coisa mecanizada que acaba acontecendo, né? É muito interessante, porque eu atuo há 25 anos e vi o progresso dessas dores crônicas, foi muito interessante. E conforme foi vindo a tecnologia, conforme foi acelerando essa tecnologia, as dores crônicas foram aumentando. Então, do computador, de mesa, né, que mal a gente vê hoje em dia, já tinha um problema, né? Aí depois virou para o notebook, o tablet, o smartphone, né, o celular, o smartphone. Então foi tudo piorando e a tecnologia acelerando e a gente atrás da tecnologia e a gente acaba ficando com algum problema, né, nisso tudo, né? Antes, quando eu estudava psicologia e a gente às vezes falava do assunto psicossomática, né? A gente falava da perspectiva, muitas vezes, dos trabalhadores das fábricas, né? Que tinham movimentos repetitivos, como a LER, né? Lesão por esforço repetitivo. E na medida em que a tecnologia foi talvez melhorando um certo aspecto, que agora tem as mãos mecânicas, né? Tem outros modos aí de fazer, as pessoas ficaram mais na frente da tela. Claro, começando com a televisão, né? O cinema, a televisão, né? As pessoas começaram a ficar sedentárias, né? Pela quantidade de programação que passou a ter a televisão, as pessoas ficavam mais em casa, né? Então, também temos um campo aí para olhar, né? Que nós somos fruto, de uma certa maneira, disto, né? E aí, sim, aí os computadores, né? Que antes os computadores eram que nem esse armário, assim, né? E agora, né? Uma tela cada vez menor, cada vez mais compacto e você cada vez mais focado, né? Ou desfocado, né? Ou desfocado. E a gente vê... Pode falar, desculpa. Imagina, eu ouvi um psicólogo falando, inclusive no Instagram, que ele falava da debilidade, ele cunhou um termo muito interessante, que é a debilidade da tela, né? Que a pessoa, de tantas horas que ela fica ou no computador, videogame ou celular, que você pergunta uma coisa para ela, ela fica como que avoada, sem saber o que responder. Ele cunhou um termo muito interessante, debilidade pós-tela. Sei lá, ele usou que era um termo bem do DSM mesmo, né? Então, e é muito interessante porque vira só uma cabeça, né? Aí desconecta do resto do corpo. Porque o corpo está jogado, porque é a cabeça que está lá pensando. E cada vez mais, durante a própria história que a gente tem visto, econômica até, né? A construção da tecnologia para diminuir a quantidade de empregos, para que as máquinas façam isso. E aí tem a crise econômica, né? E tudo isso vai gerando, né? Então, só está sendo contratado pessoas que precisam pensar de alguma forma, que a inteligência artificial já está tomando conta. A gente até falou outro dia disso, lembra? Se quiserem, tem uma live nossa
falando sobre inteligência artificial e o corpo. Muito legal que a gente fez. E essa inteligência artificial está tomando conta de tudo, né? É muito interessante, assim, conforme, interessante, vírgula, né? Mas conforme está sendo esse caminhar, né, essas crises que estão acontecendo por causa do desenvolvimento da tecnologia versus outras aptidões. Então, o próprio médico, o cirurgião médico que está lá, ele vai lá no videogame para fazer a cirurgia. Né? Então, ele exige um outro jeito manual. Desculpa, falei demais. Olá, todo mundo bebendo. Não falou demais, não. Tava super aqui interessada, né? Mas eu ia comentar da risartrose, né? Eu tive clientes, né, que me buscaram para o tratamento de risartrose. Claro, eu não sou fisioterapeuta, mas eu tô sob o olhar da educação somática, né? Risartrose, né? Justamente no dedão, né? Na pinça, né? Nesses movimentos específicos, claro que são pessoas que são músicos, né? Ó, onde vamos parar com essa tecnologia toda? Mas o Nicoleles comentou uma coisa, que a inteligência nem é tão artificial assim e não é tão inteligente assim. Então, quer dizer, na verdade, depende ainda dos seres humanos, mas a questão é que você fica com muito tempo de tela e pouco tempo de movimento de outras atividades, né? E aí as dores crônicas, né? Ombros, pescoço, né? Agora, o que eu atendo também de cervicalgia em função do excesso de uso, tudo você faz pelo celular, mercado, compras. Tudo, né? Tudo. É até interessante que sábado eu vou fazer um curso que chama Inteligência Artificial Liderança Humanizada. Então acho para ver aonde está, ou até onde começa um e termina um, depois eu conto. Se achar que foi legal, é fantástico, eu acho. O Roberto Chiniachique, mais outros mentores fantásticos que vão dar. E aí eu vou falar, porque eu fiquei muito intrigada. Eu falei, gente, eu preciso saber disso, para saber até onde a tecnologia vai, até onde o humano vai, as profissões que a gente sabe que vão acabar por causa da tecnologia. E nisso tudo, e as dores crônicas vão vir cada vez mais e mais e mais. Bom, a fibromialgia, né? De novo, eu vi um estudo sobre a fibromialgia, que essas dores inexplicáveis, né, que dói muito o corpo inteiro, estão relacionadas ao fator psicológico. É uma depressão subjacente, né? Que não são formas de ir paralisando o corpo, né? E aí, claro, as questões mentais, né, estão envolvidas aí. Não sei se necessariamente a tecnologia, mas a forma de lidar também com tudo isso, né, que a gente aqui está comentando. Então, tudo depende do humano, né, das relações. Mesmo que a gente tenha uma inteligência artificial que acaba respondendo, mas é baseado, justamente o chip é baseado na experiência humana. Sim. Né? Então ali é um banco de dados, né? Um banco de dados muito forte, né? Fora dores de joelho, aí as pessoas também às vezes não fazem atividade nenhuma, aí o médico receita para ela, faça atividade física. Vou jogar futebol, aí vem com o joelho todo estrupiado porque nunca fez nada, aí do momento para o outro resolve fazer. Né? Fora os que infartam no meio do campo. Não é brincadeira, gente. Tô falando aqui meio né? Como é que você, em meio a um tempo parado que a gente tá, embora a mente seja acelerada, né? A gente tem uma desconexão aí, né? Então, como não desconectar, né? Assim, a gente tem a nossa proposta sempre aqui no Soma Live, que acontece a cada 15 dias, é sempre mostrar
as dores, mas como a gente pode, de forma simples, também movimentá-las e voltar ao fluxo energético, fluxo vital, para, né, prevenir tudo isso. É claro que não é fórmula mágica, você tem que fazer um ritual diário, como uma atividade física, como escovar os dentes, mas não demora tanto tempo assim, você não perde como, né, o tempo tão precioso. E é isso que a gente sempre vem trazendo, para a gente pensar e refletir sobre as dores, a parte econômica e também dar algumas dicas de solução, né? Se vocês quiserem aí falar se estão com alguma dor, para a gente ir ajudando a gente, porque afinal, quem não tem dor hoje em dia, né? A própria Neide falou. Opa! O Paulo, meu companheiro, tem uma frase ótima, que é assim: se depois dos 30 eu puser um pé na cama, o pé para fora da cama e não doer nada, é porque eu tô morto. Eu achei ótimo. Aí ele tem outro que ele pegou de um texto teatral, né, que ele fez a personagem, que o cara diz assim: tudo dói, tudo, eu sou toda uma única dor. E aí, quem não né, sente a dor, nunca não sente o corpo, também tem que tomar cuidado, porque ela pode vir com tudo. E matar, muitas vezes, né? Como um infarto, por exemplo. Não, sem dúvida, né? Qual dor você quer saber? Joelho, lombar, juntas? Mas, ó, a gente também, né, tem que falar das dores de coluna, que às vezes não é só má postura, né? Às vezes é uma porção de outras questões, né? Também doenças degenerativas, né, que também são muito atuais, né? Não se falava disso até há 20 anos atrás, 30 talvez, né? Doenças degenerativas, de perda óssea, que mais, né? Claro, hérnias de disco, porque aí também tem a ver com a sua não compreensão também de onde colocar a sua coluna, o seu corpo. O excesso de peso, né, das questões emocionais, né? Eu tive uma paciente com 21 anos, tinha uma hérnia de disco que eu nunca tinha visto. E conversando com ela, eu descobri o peso emocional que ela tinha em relação ao pai e à mãe. Então é muito sério isso. Quando eu vi, eu falei, não. Foi assim. Gente! Né? Mas que quando a gente começou a organizar o físico e o emocional dela, não precisou operar, não precisou nada. Normalmente não tem nada. Tá vendo? Né? Então tudo tá relacionado, né? A gente não tem como fugir dessas questões, né? E eu falo muito em aula do tônus, né? Falar nisso, né? Eu falo muito do tônus corporal, né? Então, curiosamente, né, como eu dou aula em graduação de dança, pós-graduação de dança, eu vejo alunos mentalmente extremamente acelerados e um corpo mole, né? Flácido. Né? Tamanha é a sua desconexão. O corpo, ele não tem um tônus, né? Ele não modula tônus. Ou é tudo para vencer a flacidez, ou é flacidez completa. Né? Não tem uma gradação, né? Então, e é muito importante também, né, Lu, você falando do tônus, como é importante você saber o tipo de tônus que você tem, até para você saber o tipo de atividade física que você vai exercitar. Até para você saber que conduta no seu dia a dia você vai ter, né? Porque de repente você faz uma sobrecarga surreal e que vai lesionar, e que vai ter a dor, e que vai causar. Né? Então, assim, entender todo esse processo, né? Gente, acho que a dica que a gente está trazendo aqui é: se você sentir dor, pare um pouco, escuta,
porque está falando algo importante aí, o seu corpo se comunica, né? E se você não parar, o seu corpo lhe para. Definitivamente, se você não parar e escutar, o seu corpo vai parar você. Isso é... E eu vou dizer, isto é regra. E assim, e você pode pedir uma ajuda porque a gente também tem que saber que a gente tem uma rede de apoios. Mesmo eu, por exemplo, né, que tenho uma lesão, tenho a parte somática, eu muitas vezes preciso de apoio, né? Porque a gente não é único. Tem momentos que eu consigo fazer sozinho, mas tem momentos que a gente precisa do outro. E tudo bem precisar do outro, né? Então é você saber o seu limite disso tudo, né? E que aprendizado você quer ter também. Exato, né? Então, me incomoda profundamente, eu vou falar, podem me brigar comigo, não tem problema. Mas eu detesto atividades em que as pessoas são colocadas numa situação em que elas têm que se superar. Né? Se ela sente dor, supera a dor. Isso é na dança, isso é na academia. Já atendi gente completamente estoporada, porque o cara ficava, vai, e a pessoa não estava mais aguentando e seguiu, continuou. Quer dizer, né? Ou a pessoa correndo, sentiu uma dor na coxa, né? Não parou porque o treinador falou não sei o quê. Então, eu acho que, assim, claro, você primeiro tem que se escutar. Ok, será que eu tô de fato, né? Quando eu acho que eu vou conseguir, eu vou lá e desisto. É desistência ou eu tô me escutando? Tem uma diferença, né? É o limite então, assim, e o limitado, né? Isso. Desconfiem de pessoas que fiquem dizendo para vocês, vai! Não, isso aí não é nada não, vai, né? Cuidado. Né? Ou a cultura é uma cultura da dor, no sentido de... Semana passada eu atendi uma pessoa que disse, me toca forte porque eu gosto de sentir trabalhando. Mas o que é isso? Até o próprio toque, né? Quando acha que o toque não é pesado, não está funcionando. Isso mesmo, Neide, ela é perfeita. É isso que tem que fazer. E ela faz atividade física mesmo, viu? E a filha dela é uma personal fantástica. Tá vendo? É isso mesmo. Uma bailarina linda. Perfeito. Uma querida. Mas é exatamente isso. Tem que nem a Neide, sentiu dor, dá um tempo, se escuta, veja o que é. Depois né? Não adianta insistir. Às vezes o seu corpo não está pronto para fazer o que você quer. Tem que ter preparação, né? Educação somática é processo, por exemplo, né? E falando em processo, que tal uma vivência, assim, uma dicasinha do dia, né? Eu pedi para você hoje, porque você viu como eu estou, não vou conseguir porque eu estou segurando o celular na minha mão. Então, fiquei pensando na proposta. Como todo mundo geralmente tem cervicalgia em algum momento do dia ou da sua trajetória, vou pedir que vocês aqueçam um pouquinho a mão e coloque lá atrás. Pode ser uma das mãos. Só descansa a cabeça lá, presta atenção na curva, né, da sua cervical. Então lá, esse lugar, né, cervical, pescoço, né, é uma área que a gente carrega muita atenção, às vezes os órgãos dos sentidos estão aqui, lembrem-se. E aí você vai ficar fazendo um movimento só apoiado lá na mão, para cima e para baixo.
respirando, bem pouquinho. Tem que ser o mínimo possível que você pode hoje. Agora deu sono. E aí, para não extrapolar aqui o ombro, desce um pouquinho as mãos e faz só um pequeno movimento de não. Mas o movimento também é bem pequenininho, muito... é um movimento assim, tem que ser gostoso. E aí dá uma pausinha e você vai fazer aquele círculo, mas ele é um círculo, né, na horizontal. Você não vai... né, é mais... Eu brinco que é cabeça de cachorrinho de 1,99. Então faz esse movimento. E faz para o outro lado, pouco a pouco. E aí, ó, leva o ombro lá em cima. Deixa o ombro mesmo esquisito, assim. A gente fica até meio esquisito, né? E inspira. E vai descendo o ombro junto com a respiração. E vem de novo. Inspira. Bota lá em cima, que nem brinco mesmo. E solta devagarinho. Isso. Agora vai um e vai outro. Sempre inspira e expira, né? E dá lá a sua pausa, né? E aí você agora volta a fazer aquele círculo de cabeça, mas agora fazendo ele maior mesmo. E percebe o que mudou. Ou não. E inverte o sentido. E aí, espreguiça. Faz aí o que precisa. E me contem como é que foi, como que não foi. O que vocês sentiram aí do outro lado? Olha, eu relaxei muito, soltou todo o meu trapézio. Uma delícia. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí de casa. E são exercícios facinhos de fazer. Mas se não lembrar, só acessar lá e ficar lá gravadinha. Vai estar lá gravadinha para vocês assistirem com calma e repetirem todos os dias, né? E Lu, onde que a gente te encontra para fazer mais profundo, que isso é só uma pílula? Ó, ela falou que tá precisando, viu? Veio pro lugar certo. Muito bom. Ó, então, eu tô na Sala Pulsari 2 vezes na semana, na verdade 3. 2 vezes online e 2 vezes presencial. Aliás, são 4. Então, o grupo de estudos é online, para quem quiser, às terças-feiras, das 18 às 19h30, da qual você faz parte. Então, quem quiser aprofundar esse conhecimento, tem o grupo de estudos.
quarta-feira e na quinta tem movimento somático também na Sala Pulsare, das 11 às 12h30 na quarta, presencial. E na quinta, olha, que saudade, Kalina! E na quinta, a Kalina vai começar a fazer online na quinta, das 18 às 19h30. É bem gostoso. E aos sábados a gente vai ter um encontro por mês presencial. E você, atendimentos individuais também, né? Atendimentos individuais também. Eu também faço para quem quiser. Isso mesmo. O meu, a gente normalmente tem um atendimento individual e presencial, pode ser online também, né, das práticas fisioterapêuticas e somáticas, sempre com a base somática, não tem jeito, cuidando do corpo, da mente e do espírito, né. Um grupo de movimento somático que acontece de segunda e quinta-feira das 9h30 às 11h, online. E é claro, se você quiser que a sua empresa, a sua equipe estão com algum problema, algumas coisas internas, que você percebe que não é só o convívio, mas sim o que está acontecendo internamente com tanto estresse, só falar comigo que eu tenho também uma palestra e uma mentoria para te ajudar a trabalhar o ser como um todo, através das terapias somáticas e, é claro, através de estudos. Lu, muito obrigada de novo por mais uma live. Obrigada a todos que ficaram aqui, que irão nos assistir. E daqui 15 dias, às 18h30, teremos mais uma Soma Live com Luciana Hope e eu. Beijo, gente. Beijo. Até breve. Até daqui 15. Ó, vocês são maravilhosas. Linda. Um beijo. Beijo.